Olá, hoje nós vamos ver as relações métricas do triângulo retângulo, saber de Pitágoras. E é importante, gente, esse assunto é bastante importante. Você inicia vendo ele aqui no 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Em todo o ensino médio você vai precisar desse conhecimento para desenvolver tanto exercícios de matemática como vários exercícios também de física. Então é importante. A primeira coisa que você precisa saber é identificar quais são os elementos aqui do triângulo retângulo. Vamos lá? Olha, primeiro aí, dê o seu joinha, dê lá seu comentário, fale a respeito aí do nosso canal, diga o que você está precisando no próximo vídeo, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui no triângulo retângulo. Tem umas particularidades importantes que você identificando desde o começo, você vai se dar muito bem. Vamos lá. Olha só aqui. Triângulo retângulo. Como é que a gente identifica se um triângulo ele é retângulo? Deixa eu fazer um outro aqui. Olha só. Eu tenho esse triângulo aqui e tenho esse triângulo aqui. Então, para você identificar se um triângulo é retângulo, você tem que observar este ponto aqui, ó. Se ele tem um dos cantos, você observa que ele é, vamos dizer, 90 graus, ou dizer quadrado, né? E ele tem esse quadradinho com um pontinho dentro. Esse daqui identifica ele como sendo um triângulo retângulo e que esse canto aqui é o de 90 graus. E esse daqui, você observando ele, ele está demonstrando também que é um triângulo retângulo ou não? Olha só. Dessa forma aqui. Mas ele tem aqui também um, aqui, ó. Ele também tem aquele símbolozinho ali. Apesar dele estar dessa forma, ele também é um triângulo retângulo, porque muitas vezes você está vendo em perspectiva. Olha só, eu tenho aqui esse livro, então você está vendo ele com todos os lados, vamos dizer assim, quadrados, os cantos aqui de 90 graus, porque você está olhando ele aqui exatamente reto. Agora, se eu for virando ele, se eu virar ele assim, ele não deixa de ser um retângulo, não deixa de ter os ângulos de 90 graus. Mas você está observando, você não vê mais a imagem de 90 graus perfeitamente. Você vê ele de outra forma. Se você fosse dizer pela visão, você não identifica ele como 90 graus. Mas numa imagem, você identifica se ele é retângulo por esse símbolo aqui, ó, tá? Com esse quadradinho e o pontinho dentro. Esse é um dos pontos importantes que você tem que levar em consideração. E você identificando esse canto, vamos dizer, esse ponto é onde é 90 graus, você vai já identificar o triângulo retângulo perfeitamente, os seus elementos, quais que são? Pitágoras descobriu o quê? Hipotenusa, catetos e catetos. Descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é quem? Quem é quem? Então você precisa observar para identificar isso primeiramente. Em todas as situações de triângulo retângulo, você tem que identificar primeiro quem são esses elementos aí. Então olha só, é muito fácil. Já te disse como você identifica o lado, o canto onde é 90 graus, tá? O ângulo que é 90 graus. É esse símbolo aqui. Você identificando esse símbolo, então você vai olhar o lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Sempre, sempre assim, tá certo? Independente dele estar na perspectiva boa ou não. Sempre que você pegar um triângulo e você tiver que identificar, você procura esse canto aqui. Então você vem aqui, ó. Né? Traça uma bissetriz, traça uma linha, traça qualquer coisa. Saindo daquele ângulo, daquele canto, onde você encontrar, esse é a hipotenusa. Muito bem? Sempre é a hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois, catetos. Aqui, independente de quem é A, quem é B, os outros dois têm o nome de catetos. Cateto A e cateto B, independente. E os triângulos, retângulos nos exercícios, eles nunca aparecem sempre bonitinho dessa forma aqui. Eles vêm de diversas maneiras. Então você tem que aprender a observar. Olha só. Uma outra forma de se colocar o triângulo retângulo. Onde está a hipotenusa? Você vem da mesma maneira, identificou o ângulo de 90 graus. Temos aqui a hipotenusa, representado aqui quase sempre pela letra A, tá certo? Nós temos aí os ângulos A, B, C, e o lado oposto aqui ao ângulo é pela sua letra minúscula. Então a hipotenusa, independente, tá gente? Uma coisa é independente de qual letra esteja sendo representado, os lados, os ângulos, independente disso,
o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Se aqui fosse x, não interessa, ele é a hipotenusa, tá certo? Oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os outros dois também, independente de qual representação gráfica que eles tenham, são os catetos. Pronto, assim acabou. Tá bem? Identificado então a hipotenusa e os catetos? Facinho, né? Agora vamos para particularidades, as relações métricas dentro do triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, então vamos adicionar, vamos colocar mais algumas coisas dentro dele. Deixa eu tirar isso daqui. Eu tracei uma linha, né, perpendicular. Lembra que sabe o que é perpendicular? Esqueceu? Perpendicular é 90 graus. Em qualquer situação que eu tenho aqui, se eu traço uma perpendicular, é 90 graus. Então eu tracei uma perpendicular aqui com a letra A que é a hipotenusa. E formei aqui embaixo um ângulo de 90 graus. Então quem é 90 graus com ele? Aqui, ó, a altura. Após eu fazer aqui a divisão aqui, saindo dali, descendo uma perpendicular com A é quem? A é a hipotenusa. Nós vamos dar nome a essas outras partes. Nós temos que essa parte aqui, vamos dizer, né, esse pedaço da hipotenusa é chamado de N e esse daqui é chamado de N. É a projeção dos lados aqui na base desse triângulo, da posição que ele está. Se colocássemos uma luz ali em cima, aqui seria a projeção do lado C, a projeção aqui do lado B, do cateto C e do cateto B, tá certo? Então nós temos aqui que A que é a hipotenusa, nós temos o quê? M e N, que dá exatamente o comprimento aqui da hipotenusa. E com isso, a gente já pode iniciar a nova relação métrica aqui dentro desse triângulo retângulo. A é igual a M mais N. E agora eu preciso retirar esse triângulo daqui. Eu vou tirar ele daqui para fazer as outras relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou desenhar ele aqui do lado. Ó. Como é que ele sai daqui? Ó? Esse aqui, exatamente, ele sai dessa forma aqui. Ó. H, M, C. Então esse é o triângulo que estava ali. Eu preciso relacionar esse com esse triângulo grande. Mas fica meio difícil eu conseguir relacionar ele, porque eles estão em posições diferentes. Olha aqui, ó, aqui está, que aqui também, da mesma maneira, o ângulo de 90 graus. Para podermos identificarmos quem é a hipotenusa, nós precisamos, para começar a compreender, colocar os dois na mesma posição. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vira ele? Então, para você ter uma ideia, olha só como é que é. Aqui, ó, você tem esse triângulo desse jeito. Eu preciso colocar ele daquela forma. Então, eu só vou pegar ele e virar assim. Tá? E desenhar os dois do mesmo jeito. Aí você vai ter a visão exatamente dos dois triângulos. Desse grande, que é o ABC, e desse menor aqui, que é a HB. Vamos desenhar eles aqui. Retornando aqui então, ó, já fiz aqui os desenhos. A representação, eu peguei esse daqui e simplesmente peguei ele e virei, tá certo? Ó. Peguei ele dessa forma, virei ali. Agora nós temos dois triângulos retângulos. Este saiu daqui de dentro, está aqui. Né? O local dele era aqui. Então ele está aqui agora. E nós vamos fazer o que agora? A semelhança de triângulos. Vamos ver então a semelhança de triângulos. E aí vai ser toda a relação métrica de um triângulo com o outro. Lembrando, isso você vai usar agora em matemática no nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Física, desde do nono ano também. E ciências já, primeiro, segundo e terceiro anos. Então é importante você se atentar a essas propriedades aqui do triângulo retângulo. Sempre vai haver um exercício de semelhança de triângulo. Em física, diversas partes, em ótica, tudinho ali, você vai usar isso aqui. Então você tem o quê? Olha só, que lados agora aí? Identificando a hipotenusa, lembra como é que identifica a hipotenusa? Quem é que virou a hipotenusa aqui? A hipotenusa nesse triângulo aqui, não interessa a posição que ele esteja. Você vai direto aqui no ângulo de 90 graus e traça uma linha. Quem ele encontrar é a hipotenusa. Por isso aqui, ó, a hipotenusa aqui virou o lado C. O cateto do triângulo grande se tornou a hipotenusa do triângulo pequeno. Tá certo? Olha só aqui, ó. Do mesmo jeitinho aqui, ó. A letra A é a hipotenusa desse triângulo maior, C é a hipotenusa desse triângulo menor. E aqui a gente faz a chamada semelhança de triângulo. O lado do triângulo grande pelo lado do triângulo pequeno. Lado do triângulo grande, lado do triângulo pequeno. A hipotenusa do triângulo grande com a hipotenusa do triângulo pequeno.
Vamos fazer aqui a relação métrica de todas elas e já voltamos aqui e continuar. Pronto, aqui nós temos aqui então a relação dos lados. Aqui, a hipotenusa do triângulo maior com a hipotenusa do triângulo menor. Esse cateto, que é B, pelo cateto do triângulo menor, que é H. Era, né? Aqui era a altura, e aqui se tornou o cateto desse triângulo menor. E aqui nós temos então esse cateto C com M. E aqui a gente só vai fazer as multiplicações, gente. Você considera dois lados aqui, e a multiplicação cruzada entre eles vai surgir aí todas as relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou colocar para vocês aqui a relação, não vamos em detalhes de onde saíram todas elas, eu só vou colocar aqui para vocês a relação de todas essas propriedades métricas aqui do triângulo retângulo, depois vamos trabalhar algum exercício a respeito. Então aqui estão todas as relações métricas relacionadas a esse triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, e o que você precisa saber nesse momento. Aqui estão todas as relações métricas, então, sobre o triângulo retângulo. Você tem aqui, já tinha falado antes, A é o que? Hipotenusa. O que você tem que aprender a identificar, que eu volto aqui. Quem é a hipotenusa, quem são os catetos de cada triângulo. Conforme eu mostrei agora há pouco, você pega o triângulo, você redesenha. Se você precisar mudar ele de posição, você muda ele de posição. De qualquer jeito que ele estiver, você identifica quem é aqui, quem é o ângulo de 90 graus, qual é o ângulo de 90 graus, e o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, os demais são os catetos. E esse é o ponto principal para você conseguir desenvolver este exercício aqui. E aqui é simplesmente uma relação de semelhança de triângulos. E vamos aplicar isso nos cálculos de alguns exercícios que são necessários a utilização desse, em cada momento desse daqui. Então você só vai observar o que nós temos aqui de informações e aplicar dentro de uma dessas fórmulas. Somente isso. Vou deixar ela aqui do lado e vamos colocar aqui então um exercício para que você comece a compreender a utilização dessas fórmulas dentro de um exercício de cálculo. Vamos lá? Então olha só, eu trouxe aqui para vocês este exemplo de exercício, onde nós temos aqui um triângulo numa meia circunferência. Isso aqui é também para ajudar vocês a pensar e a lembrar de outros assuntos, de outras situações aqui para esse exercício, que nós temos um triângulo dentro de uma circunferência, aliás, meia circunferência. Se a circunferência fosse completa, também não haveria problema, a situação é uma só. O que está pedindo aqui? Uma circunferência com 5 metros de raio. 5 metros de raio. Vamos relembrar, gente. Eu coloquei esse exercício aqui realmente para você lembrar o que é um raio de uma circunferência. Às vezes pode vir o nome diâmetro, e com isso você tem as informações todas para você resolver esse exercício aqui. E a pergunta é, qual a letra A? A é quem? Hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa deste triângulo inscrito aqui nessa meia circunferência? Depois, quanto vale a altura? Quanto vale os catetos? Vamos fazer aqui completo esse exercício aqui com todas as situações dentro de uma meia circunferência. Então, o que vale o raio, gente? Raio, vamos lembrar? Pensa um pouquinho. Raio, olha lá, pensa numa roda de bicicleta, pensa numa roda de moto, tá? Raio é o quê? Aquele negocinho mesmo, aquele ferrinho que fica do centro até na lateral. Então, aquilo dali é o raio. Isso quer dizer o quê? Se esse triângulo aqui está inscrito nessa circunferência e ela tem raio de 5 metros, raio é quem? É do centro, está aqui, a origem do centro até na lateral. Do centro até na lateral da circunferência vale 5 metros. Isso quer dizer que daqui para cá também vale 5 metros. Vamos começar a escrever? Se daqui para cá vale 5 metros, e é raio. Daqui para cá também vale 5 metros. Mas eu já tenho aqui, a medida da projeção M. Aqui eu já tenho, que vale 2 metros. Então com isso eu tenho tudo. Com isso eu já tenho tudo. Vamos escrever, lembrando, diâmetro também. O diâmetro, caso o exercício tivesse trazido o diâmetro de uma circunferência, aqui, o diâmetro são 2 raios, então seria daqui até aqui. Você teria as informações da mesma forma. Então, raio. Então, daqui para cá, 5 metros. E daqui para cá também, 5 metros. Se eu já tenho 2, aqui vale quanto? 3 metros, não é isso, gente? Então eu já tenho tudo. Então a primeira pergunta, quanto vale a letra A? Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale daqui até aqui. Então nesse caso a hipotenusa são 2 raios. Só isso. Ou então você soma 2 mais 3 mais 5. Por quê? Esse daqui é o M, não é? M.
E essa parte aqui é o N. Nós temos aqui, ó, hipotenusa é o M mais o N. Hipotenusa é o M mais o N. Aqui, ó. Quem é N? É o 3 mais o 5. Então eu tenho o quê? A é igual a M mais N. Tá vendo só como é simples? Na hora que você olha assim, de repente, meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Não, mas se só pensar um pouquinho, A é igual a M mais N. M eu já tinha. N foi dado como raio, né? E o diâmetro, se fosse o caso aqui, ó. A hipotenusa da circunferência é o diâmetro. Então, a hipotenusa é o quê? Se eu colocar 1 por 1, então 2 mais o 3 mais o 5. Não é isso? A é igual a 10 metros. Tá certo? Ó, N é 3 mais 5, 8 mais 2 do M, 10. Hipotenusa igual a 10 metros. Viu que simples? Com isso, nós vamos tendo as informações para resolver os outros exercícios. O que pede aqui? Altura ao quadrado. Altura ao quadrado, está uma das perguntas aqui, ó. Altura, altura. Vem aqui nas relações da fórmula aqui, ó. O que eu estou querendo? O que eu estou querendo na próxima pergunta? Altura. Então eu venho aqui, ó. Onde que eu tenho altura? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Aqui tem, será que dá? Aqui também tem. Ah, mas aqui ainda precisa dos catetos. Eu não tenho cateto. Mas eu já tenho M e tenho N. Então eu vou aqui, ó. Altura ao quadrado. Altura ao quadrado é igual a M vezes N. A diferença da hipotenusa, que é M mais N. E aqui não. A altura ao quadrado é M vezes N. Tá certo? Olha só. Altura ao quadrado é igual a quê? 2, que multiplica quanto? O N vale quanto? Ó, presta atenção. Não é 5. É daqui até aqui. Vale 8. Tá certo? Prestou? Compreendeu? 8. A altura ao quadrado é igual a 2 vezes 8, 16. H é igual a quê? Lembra lá? O que a gente faz agora para conseguir resolver? Nós temos aí, quando você tem que resolver isso aqui, o quadrado de um lado, o que é do outro, do primeiro membro, segundo membro, o que é menos do lado de cá vai para o lado positivo, o que é negativo vai positivo, o que é positivo negativo, quem é multiplicação no primeiro membro vai divisão para o segundo membro, quem é potência no primeiro membro vai de raiz para o segundo membro. Então nós temos aqui que a altura é igual, tá? A altura é igual a raiz 16, então a altura nós temos 4 metros, viu que facinho? Agora você tem que lembrar desses detalhes, tem que persistir nesses detalhes. Saber que, ó, relação matemática, isso aqui é antigo lá, para você que já está indo no primeiro ano, segundo ano, você tem no final do nono ano. Quem é positivo de um lado do primeiro membro vai negativo do outro. Quem é divisão no primeiro membro vai multiplicação do segundo membro. Quem é potência no primeiro membro vai raiz. E quem é raiz vai potência. Isso é só inverter a sua função aqui, gente. Então tá certo, encontramos aqui que a altura, vamos colocar aqui, ó. Primeiro encontramos, ó, 10 metros, não é? Para a hipotenusa. Encontramos aqui 4 metros para a altura. E agora falta a gente encontrar aqui os catetos. Os catetos nós temos aqui para encontrarmos os catetos. Nós temos aqui, ó. Olha só a formulazinha aqui de baixo. Nós temos aqui também, ó. B ao quadrado, que é um dos catetos, né, gente? Os catetos, você querendo nomear eles, tanto faz quem é B. Tanto faz quem é a letra B, quem é a letra C. Tá? Tanto faz quem é o cateto A ou o cateto B. Se você no fim se enganou, não está aqui não está exatamente do mesmo lado, não importa. Você tem o cateto B e o cateto C. Você tem aqui a fórmula deles aqui. Usa essa daqui ou usa essa de baixo. Tá? Qualquer uma delas dá para você usar. Vamos usar essas duas aqui, ó. B ao quadrado e C ao quadrado. Os dois catetos. B ao quadrado, que é um dos catetos, é igual a quê? A vezes N, não é? Porque, ó, esse daqui, ó, B é a projeção, N é a projeção do B. B ao quadrado é quem? A vale 10. N vale, lembra, ó, 3 mais 5, 8. Então, B ao quadrado é igual a 8.
80. Mas ainda nós temos que B é igual, lembra de novo aqui, ó, quadrado daqui vai raiz de 80. A gente deixa assim? Não, a gente não deixa a resposta assim. A gente tem que decompor em números primos para depois retirar o que pode e o que não pode dentro da raiz. Tá vendo só? Um exercício desse daqui te traz aí um monte de problemas, de situações matemáticas que você tem que resolver. Então você tem que ir a fundo, você tem que prestar atenção. São só detalhes. Vai devagarzinho que você consegue. Vai indo assim que você consegue. Você lembra lá. Vamos decompor aqui 80. Hoje eu apago aqui. Vou colocar mais para cá um pouquinho. 80. Lembrou? Estava esquecido como é que decompõe números primos? Vamos começar aqui, ó. Dá por 2, não é? Números primos, 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. 2 aqui ficou 40, por 2 dá 20, por 2 deu 10, por 2 deu 5, por 5 deu 1. O que a gente faz agora? Junta os pares. A gente junta os pares da decomposição em números primos e vamos ver o que sai da raiz. Então olha só aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado e o 5. Então aqui ficamos assim. B é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tiramos a raiz quadrada do 2 ao quadrado, né, que dá 4. Raiz de 2 de 4 é 2. B é igual a 2 vezes 2. Raiz de 5. B é igual a 4 raiz de 5 metros. Certo? B é igual a 4 raiz de 5 metros. Eu coloquei esse exercício aqui porque esses conhecimentos, para você que está no final do 9º ano, você que está no 1º, está no 2º ano, isso aqui são conhecimentos que vocês já passaram por isso. Eu estou aqui aproveitando, dando uma relembrada para vocês nesse tipo de assunto aqui, tá certo? Então é importante você relembrar isso daqui. Vamos fazer então aqui quanto que vale o cateto C? Se dá espaço nesse cantinho aqui embaixo, vamos lá. C. Quem é C? Formulazinha, C é o quem? A vezes M. Vamos lá, C ao quadrado. A é 10, não é? 10 metros. Encontramos a letra A. E o M, que já foi dado no começo do exercício, 2. Então, C ao quadrado é igual a 20. C, da mesma maneira, é raiz de 20. Raiz de 20. Vamos decompor. Vamos decompor aqui e ver o que a gente tira também daqui na resposta. Todos os exercícios, quando você chega numa situação que não é pedido pelo professor para que você dê a resposta em números decimais, você procura decompor, decompõe e vê o que sai. Se saiu alguma coisa, saiu da raiz. Se não saiu, então a resposta é aquela ali mesmo. A não ser que o professor peça a sua resposta em números decimais. Tá? Mas uma raiz assim, se ele pedir uma resposta em números decimais, com certeza vai deixar você utilizar a calculadora. Vamos decompor aqui? Vamos lá. Nesse cantinho aqui também. 20. Olha só aqui. Dá por 2. 10 por 2. 5 por 5. 1. Então nós temos aqui 2 ao quadrado e 5. 2 ao quadrado e 5. É o que nós vamos colocar aqui. C é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Então C é igual a 2 raiz de 5 metros, tá certo? Não esquece de colocar a unidade de metros, porque em muitos casos é o que vai fazer a diferença no final de você acertar ou não a resposta, que pode ter numa questão de alternativa, você marca X, e ter aqui unidade diferente, tá bem? Então é isso aqui, gente. Mas reforçando, para o início do exercício, o principal você tem que saber identificar quem é a hipotenusa, tá certo? Identificar quem é a hipotenusa. O desenho está meio torto, mas serve para você identificar a hipotenusa. Ela sempre será oposta ao ângulo reto, tá certo? Independente da letra que está identificando ela. Independente. Se é letra A, B, C, D, X, Y, não interessa. Hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Você só traça onde você encontrou é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. Muito bem? Qualquer coisa a gente volta o videozinho aí, dá mais uma olhada o máximo possível que eu conseguir explicar para vocês. E faça sua pergunta, dê o seu joinha para a gente continuar o trabalho aqui ajudando vocês. Tá bem? Vamos lá.